Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo, deixando Strack no Mundo Exponencial. Hoje, para discutir inovação, a gente já discutiu algumas vezes, hoje a gente vai tentar entender inovação, teatro ou realidade. Antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não assinou o canal ainda, para você assinar aqui embaixo e marcar o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você estiver ouvindo o podcast e não fez assinatura, você procurar na sua plataforma de preferência para poder ser notificado quando saem novos episódios. E se você gostar do que vir e ouvir aqui no vídeo de hoje, você dá o seu like. Então, Alexandre, vamos discutir aqui hoje alguns números que o Chris Bestwick apresentou na Turkey Innovation Week essa semana que passou. Nós já vimos a apresentação dele. Os números são bem interessantes, eles trazem essa discussão, que é uma coisa que volta e meia a gente toca, mas eu acho que ele fez um trabalho muito legal de compilação de dados, porque, afinal de contas, contra dados e fatos não há muito o que se discutir, não é verdade? É o velha história de que contra fatos não há argumentos, né? Mas argumentos. Vamos lá. Então, vamos começar por alguns números interessantes. Primeiro, 72% dos CEOs admitem que suas companhias estão muito dependentes em fontes de receita que estão desaparecendo. Né? Então, são produtos e serviços cujo tempo de mercado está acabando. 75% dos CEOs dizem que o mercado aqui é muito dinâmico, que muda muito rápido e está forçando as companhias a se reinventarem mais rápido do que antes. E 93% dos CEOs dizem que o sucesso de longo prazo das suas empresas é dependente da sua capacidade de inovar. Então, a gente, olhando esses números aqui, a gente falaria, olha, parece tudo ótimo, os CEOs estão cientes de que eles precisam inovar, cientes que o mercado está mudando rápido e cientes que eles estão dependentes de fontes de receita que tendem a acabar. Porém, aí a gente vem para alguns outros números que também são relevantes. Em relação à estratégia e liderança, 53% das lideranças dizem que os seus conselhos falam muito sobre inovação, mas que ninguém parece ter uma visão clara do que isso realmente significa. 56% dos líderes dizem que não tem uma visão clara de como trabalhar e pensar inovação de uma forma estratégica. 33% dizem que não tem uma visão clara de qual é a sua responsabilidade como líderes em relação à inovação. E 41% dizem que não tem uma visão clara também sobre qual é o resultado que desejam, que esperam através da inovação, alcançar através da inovação. Para a gente finalizar a sequência de números, tem a parte de cultura corporativa, onde 66% dos líderes dizem que a sua estrutura organizacional torna difícil. Eu já ia falar em inglês aqui, porque eu estou lendo em inglês. O compartilhamento de conhecimento e a compreensão das coisas. 59% diz que a burocracia está interrompendo iniciativas antes que elas consigam chegar a dar frutos. 60% dizem que o seu time de liderança, o seu time de líderes, não consegue compreender as necessidades dos clientes. E, por último, 61% dizem que a inovação nas suas empresas é difícil porque todas as pessoas pensam da mesma forma. E aí a gente vê, Alexandre, que todos esses últimos números aqui contradizem tudo que tem nos primeiros, né? Esses segundos números, eles são muito aterrorizantes, não tem outra palavra para dizer, né? Porque, na verdade, se os primeiros números, os presidentes claramente mostram uma tendência e
da importância da inovação, da importância que eles identificam para o futuro da companhia, trabalhar os projetos inovadores, dado que a quantidade dos produtos dos quais eles são dependentes e tal, não é suficiente para manter a continuidade da companhia, ou seja, eles começam a perceber claramente que eles estão muito dependentes de produtos cujo ciclo de vida parece dar sinais de esgotamento, né, na opinião deles. Por outro lado, quando você vai para o que está acontecendo claramente, ou seja, como é que os líderes se comportam, aí é assustador, né, cara? Porque tem alguns números que me chamam muita atenção, né? Tipo, quase 60% dos líderes dizem ou seja, que a cultura é muito burocrática e dificulta a inovação. Mas se 60% dos líderes dizem isso, e se eles são líderes, o que é que eles estão fazendo para reverter esse quadro? Né? Porque se eles são líderes, têm a capacidade não só de influenciar, como literalmente de transformar isso. Não estamos falando de 10% dos líderes, estamos falando de 60% deles, ou seja, quase 60%, né? 59%, não é? Isso? 59%. 59% dos caras reconhece que tem um problema, e a burocracia o problema, e, sinceramente, o que eles estão agindo para transformar isso? Né? Aparentemente, nada. Né? Obviamente, ao não estarem agindo, cara, não tem como esperar uma situação diferente. Né? Ou seja, uma melhora, exatamente. Ou seja, o presidente vai continuar dizendo nas pesquisas e mostrando para o mercado que a empresa entende a importância da inovação, mas dentro de casa as lideranças não conseguem de forma nenhuma agir. Né? Ou seja, isso eu falei desse número que para mim é um dos mais fortes, porque nós estamos falando justamente das pessoas que têm o poder para transformar. E se essas pessoas não conseguem transformar, identificam o problema e não conseguem transformar, nenhum outro vai conseguir transformar. Porque os não líderes, eles obviamente percebem o problema e atribuem aos líderes o fato disso não conseguir ser alterado. Então, ou seja, aqui há que se entender claramente o que é que os líderes estão fazendo, ou seja, aqui demonstra e claramente os líderes estão mantendo o status quo, né? Ou seja, por isso a empresa continua lá com seus 70 e poucos por cento, 72% dos CIOs admitem que as companhias estão dependendo de produtos que já estão, digamos, no fim do seu ciclo de vida e está completamente alinhado, né? Ou seja, vai continuar dependendo desses produtos, dado que 60% dos líderes dizem que a cultura é complexa, é burocrática, e eles não conseguem transformar. Então, todos os outros números ainda corroboram isso que a gente nota a partir dessa constatação. Né? O interessante é falar que esses números eles não são resultado de uma pesquisa, né? São a compilação de várias pesquisas, de vários institutos, de vários anos consecutivos, tem resultado nesses números que você acabou de ler. Né? Então, ou seja, a situação é bastante complexa. Né? O que fazer para mudar isso e mudar rápido, porque diante das mudanças que a gente tem visto das outras companhias que estão surgindo com produtos inovadores e ouvindo os seus clientes, que aqui tem um número de clientes que também é assustador, né? 60% que não compreendem os clientes. E 60% com 59% dizem que o ambiente é burocrático e não consegue fazer inovação. Então, esses mesmos 60% estão
anestesiados, né? Eles não escutam os clientes, identificam que são burocráticos e não mudam. Os outros números, por si só, são absolutamente alinhados com isso que a gente acabou de ver e demonstram, cara, que realmente o discurso diz uma coisa, mas a realidade diz outra completamente diferente. E daí até o título do vídeo, que foi a frase que eu falei no início, né? Teatro ou realidade? E a realidade se mostra um teatro, pelo que a gente vê, né? Você vê as empresas tentando passar uma imagem de que estão inovando, de que estão buscando inovação, estão criando áreas de inovação, estão criando programas de inovação, mas o resultado prático é muito pequeno. Então, sabedores de que isso é esperado deles, eles fazem os movimentos para serem vistos, mas sem saber, vamos dizer assim, como transformar esses movimentos em algo útil, prático, que traz resultado para a companhia. E o que se vê nas empresas, na realidade, se você vai olhar o interplay, né, o relacionamento entre essas camadas da companhia, é que você tem aquele cara que está lá na frente falando que as coisas têm que acontecer, que ele sabe que tem que acontecer e que nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E quando isso passa para a próxima camada da companhia, essas pessoas que estão ali naquela camada não têm ideia de como fazer aquilo acontecer e, ao mesmo tempo, e aí vem até uma outra coisa que a gente já discutiu algumas vezes, acho que nunca num vídeo, mas que é o fato de que esses líderes, eles não se sentem de forma alguma à vontade para discutir o que eles não sabem. Então, ok, a gente não sabe, a gente responde anonimamente que a gente não sabe, mas como a gente não quer mostrar que a gente não sabe, a gente fica quieto aqui, a gente finge que a gente sabe. Né? Demonstrar fragilidade nunca foi uma das características muito latentes de líderes que chegaram em posições muito altas, né? Ou seja, que estão no conselho, que estão já numa posição muito alta, eles nitidamente têm demonstrado que não conseguem demonstrar as suas fragilidades, né? E nesse momento não demonstrar suas fragilidades, no lugar de ajudar, complica ainda mais, né? Porque se todo mundo sabe, supostamente, porque consegue dizer para fora o que é que está fazendo e se apresentar como uma empresa inovadora, quando a gente vai olhar por dentro da companhia com os números que eles mesmos manifestam em outras pesquisas, a realidade é diferente do que está acontecendo, né? Isso vai em linha até com uma imagem que a gente divulgou essa semana, de um dinossauro lá tocando guitarra, e a verdade é essa, né? Ou seja, a cultura que as empresas falam apregou para o lado de fora, parece que eles são super modernos, mas quando você vai para o lado de dentro, eles ainda estão com uma cultura completamente atrasada e desalinhada com um discurso que é mostrado para o mercado. Isso é extremamente perigoso, né, cara? Porque, na verdade, se você não está se movimentando, buscar conhecimento, de realmente criar uma cultura que permita a experimentação, o aprendizado, para encontrar novas oportunidades de negócio, novos modelos, novas formas de resolver os seus problemas, se você não está criando isso dentro da sua casa, que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, o problema vai aparecer, né? Vai surgir. Na verdade, se você começar a olhar os resultados, o problema já está lá, né? Você já começou a perder a capacidade de rentabilidade quando você é comparado com outros que supostamente estão liderando o teu segmento e agindo de uma forma que você tem a sensação que é parecida com a sua, mas não é, porque eles estão obtendo resultados melhores e aplicando provavelmente
técnicas e estão, digamos, mais inovadores de verdade. A questão é como resolver esse problema, né? Como eliminar essa situação, como realmente mudar, né? Porque a gente sabe que mudar, sair da sua zona de conforto é ruim, né? Ruim para todos nós em qualquer campo da nonossa vida, né? É, todo mundo, Mas todo mundo diz que quer mudança, mas ninguém quer mudar. Essa é a incongruência, né, básica que existe sempre. Em qualquer lugar que você vai, você pergunta quem acha que precisa haver mudança, que para preparar uma empresa para o próximo passo, para uma mudança de mercado, para ela estar preparada, todo mundo vai dizer que precisa. Aí quando você pergunta quem quer mudar, ninguém quer mudar, né? Essa é a realidade. E essa é uma realidade extremamente perigosa quando você tem a ciência de que precisa mudar, não sabe como fazê-lo, não tem a coragem de admitir que não sabe como fazê-lo para poder buscar aprender, para então poder começar a executar aquilo que você diz que já está fazendo, né? E aí, quando acontece alguma coisa, você, sem uma visão clara do que fazer, passou uma demanda para outras pessoas que também não têm a visão clara do que fazer, e essas estão tentando fazer alguma coisa que pode dar certo, por acaso, pode dar errado, com grande probabilidade. E aí, aonde está a origem do problema? A origem do problema está no fato de você ter pessoas que não conseguem admitir a necessidade de ganhar conhecimento, o que é uma coisa, de certa forma, ridícula, porque ninguém nasceu sabendo o que sabe, teve que aprender um dia, e à medida que novas coisas surgem, as pessoas precisam aprender, né? Então, não pode haver pouca coisa mais ridícula no dia de hoje do que alguém que se recusa a querer aprender uma coisa que não sabe. eu acredito realmente que esse assunto ele precisa ser muito debatido e muito falado, né, realmente. Ou seja, porque como há uma dissonância completa entre o que as pessoas entendem e os números mostram isso, né? Porque tem um número aqui muito significativo que é que os líderes não sabem exatamente entender, né? Ou seja, não conseguem entender claramente o que é inovação e como, ou seja, como agir, né? E como pensar estrategicamente em torno dela, né? Então, quer dizer, como você tem um percentual muito grande disso, o que acontece é que alguém que está falando sobre inovação fala para uma outra pessoa que parece que entende, mas não está entendendo, né? Ou seja, aqui é o problema clássico da comunicação, né? A história que a gente acho que já até comentou em alguns vídeos, eu exemplifico isso muitas vezes, é a história da caipirinha, né? Ou seja, um está falando uma coisa, outro está entendendo outra, né? Isso daí é um problema muito grave. Ou seja, enquanto a gente não entender de que caipirinha que nós estamos falando, que no caso não é a bebida alcoólica, e sim a menina vestida de caipira, nós vamos ter um problema grave, porque um está pensando uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então, essa questão da inovação, eu acho que o primeiro grande passo é todo mundo chegar a um denominador comum. Do que é que estamos falando, né? O que é essa cultura de inovação que a gente pretende realmente ter para que o nosso discurso seja homogêneo. Aquilo que a gente fala é de fato o que a gente faz. As pessoas que a gente contrata percebem claramente que a gente tem aqui uma cultura diferente, ou seja, que as pessoas que estão nessa companhia há mais tempo conseguem perceber que houve uma mudança de cultura no passar dos anos. Ou seja, como é que a gente faz isso? Ou seja, se a gente não consegue entender claramente o que é inovação para todos nós não vamos conseguir agir de forma diferente. Porque, de novo, não estamos entendendo do que estamos falando. Então, esse debate interno, eu acho que ele é fundamental e ele é necessário e ele precisa estar vivo dentro da companhia.
Enquanto isso não estiver muito claro, esses líderes não vão conseguir ser patrocinadores da mudança. E sem eles patrocinarem essa mudança, ou seja, fazendo com que o resto da companhia consiga avançar para uma clara visão que todos eles conseguem ver da mesma forma, vai continuar tendo essa corrida dissonante. Ou nem corrida, né? Ou vai continuar fazendo do mesmo jeito e pega uma nova tecnologia que sai do mercado, traz para dentro de casa, implanta um projeto, faz um piloto e diz, cara, somos inovadores, porque nós colocamos aqui uma nova tecnologia. Isso é o que a gente mais tem visto, né? Vamos olhar. Hoje mesmo a gente compartilhou, a Multipotencial compartilhou uma citação de uma entrevista do Steve Jobs, que ela é extremamente pertinente para o que a gente está falando, que é quando ele diz: não faz sentido contratarmos pessoas inteligentes e lhes dizer o que fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. E isso fala diretamente à questão da pessoa que está ali, naqueles 50%, que não tem uma compreensão exata, clara do que é inovação, de como aplicar estrategicamente, mas que, eventualmente, dentro da organização, tem pessoas, tem os outros 47% ali, que no meio deles vai existir quem sabe. E uma coisa que é extremamente comum hoje é você ter as pessoas que têm uma visão do que fazer sendo caladas, vamos dizer assim, pelos que não sabem, porque os que não sabem não querem ouvir. Né? Não querem ouvir aquilo que não lhes agrada, porque, como você falou, né? Ninguém quer mudar, ninguém quer ter o trabalho de mudar. Então, quando se fala alguma coisa que demonstra que as pessoas precisam mudar, a primeira reação das pessoas é dizer, não, isso está errado, esse cara está falando bobagem e tal. Eu não sei o que é, mas claramente não é isso, porque isso aí me incomoda. Né? Então, essa é uma realidade também que acompanha, vamos dizer, isso tudo que a gente está falando, que é o fato de que as pessoas, vamos dizer assim, que não têm a visão do que fazer, elas também não querem escutar aquelas que têm. Isso, sem sombra de dúvida, é uma das coisas que existe bastante e traz uma grande complicação, né? Eu acho que uma das grandes características e uma das grandes dificuldades das empresas é literalmente terem a coragem de jogar fora os modelos ultrapassados e que já não são, digamos assim, suficientemente rentáveis, mas consomem uma quantidade de tempo e de esforço significativo. Essa eu acho que é uma das maiores dificuldades para fazer com que a cultura mais inovadora avance, porque você gasta um tempo muito grande fazendo aquilo que você de fato não deveria estar fazendo. Tem uma famosa frase do Peter Drucker que diz isso, que não há nada pior do que fazer da melhor forma possível aquilo que não deveríamos estar fazendo. E isso dificulta você conseguir dedicar tempo para aquilo que deveria estar fazendo. E normalmente, ou várias vezes, digamos assim, não sei, não posso generalizar com normalmente, mas existem pessoas que conseguem perceber isso e que têm posições de liderança e que sugerem algo como: vamos diminuir ou vamos abandonar essa linha de negócio, esse produto, esse serviço, e vamos começar a criar outro ou outros. E por que vamos começar a criar outros? Porque estes líderes, muitas vezes, conseguem perceber os sinais que vêm do mercado. Ou seja, os sinais de que os clientes estão demandando outra coisa que não é mais aquela que se fazia ou que se continua fazendo dentro da companhia. Né? Eu acho que você tem aquela afirmação, né? Alguém vai matar esse produto. Melhor que sejamos nós, porque nós temos a chance de substituir ele por outro nosso. Né? É o que a Apple fazia com os iPods. Você vai lembrar
Ela tinha um produto líder de mercado e vinha o ano novo e ele vinha com a linha nova que matava a linha antiga, porque se eles não fizessem, alguém ia fazer, né? Até que eles fizeram o iPhone e mataram de vez com a linha dos iPods. Todas as linhas do iPod, né? Exatamente. Eu acho que a gente cobriu, de forma geral, os números todos que a gente estava falando aqui, ou pelo menos uma visão geral. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só queria... tem acho que mais uns números que seria talvez interessante a gente comentar, que estão na mesma apresentação, estão mais para baixo naquela apresentação, que fala sobre a ambição de se tornar um pioneiro em inovação. Tá. Você tem que encontrar aqui. Sei o que você está falando. Na verdade, quantos se veem como pioneiros, né? Tá aqui, achei. Isso. Então, vamos lá, vamos fechar aqui. Aqui, 57% das companhias não têm um processo formal de inovação. Mas 41% das empresas se veem, né, dos líderes das empresas que responderam à pesquisa, veem sua organização como sendo uma pioneira em inovação, que tem uma certa incoerência e inconsistência aí, né? E 75% dos líderes acreditam que eles têm uma cultura de inovação, experimentação e tolerância a risco, né? Só que, infelizmente, só 37% dos funcionários concordam com esses 75% dos líderes. Ou seja, esses números, eles novamente demonstram a confusão que existe dentro das companhias. Ou seja, os líderes estão dizendo, nós já estamos inovadores, já estamos desse jeito, só que os funcionários estão dizendo não. Os funcionários eles não conseguem perceber, digamos assim. E aí, nessa história, né, falando o português claro, isso demonstra uma clara desconexão dos líderes com a realidade. Porque a realidade é o que o cara faz, e o que o cara faz, ele sabe o que ele faz. Ele não pode ser inovador e não saber disso, né? Então, se só 37% dos funcionários consideram que eles estão numa cultura de inovação, é óbvio que esse número é muito mais realista do que os 75% que os líderes falam, né? Acho que vale lembrar uma coisa que pelo menos está começando a acontecer com mais frequência, e eu vou citar o milagre, mas não vou falar o nome do santo. Muitas companhias estão começando a criar programas de inovação e a, digamos assim, buscar uma forma de implantar essa cultura. Só que você nota a falência nesse plano quando ele cai no mundo real, digamos assim. Você cria uma estrutura onde você incentiva as ideias, que surjam as ideias dentro da sua própria companhia, ou seja, que coletem as ideias, que apresentem as ideias, que funcionários, sejam eles líderes ou não, apresentem as suas ideias, essas ideias são avaliadas e muitas vezes elas são até consideradas ideias que vale a pena fazer um teste, fazer uma experimentação. Só que parou nesse ponto. Ou seja, o ponto até onde a gente fala, pô, que ideia legal, vamos para frente, parece que os planos têm se demonstrado até bastante interessantes. O problema é executar a experimentação não tem tido espaço muitas vezes, porque os planos não dão as condições para que essa experimentação aconteça. Não dão nem verba, nem tempo, nem equipe para que as pessoas que têm a ideia consigam sequer fazer um MVP para falar, pô, vamos para frente ou não vamos para frente. Então, o plano de inovação ele está travado. E é por isso que as pessoas dentro da companhia acabam falando assim, cara, nós não estamos criando uma cultura de inovação, os líderes podem até acreditar, nós já temos um plano, estamos até executando, já validamos centenas de ideias. Exatamente, é um teatro. É um teatro, ou seja,
Já temos, já validamos, mas não conseguem executar. Esse gap, ele precisa ser encarado de frente, porque enquanto não se encarar esse gap, é exatamente o que você está falando. É simplesmente um teatro, é só um discurso, é só uma fala, mas que não vai trazer nenhum tipo de transformação. E o que é pior, desmotiva. Que aqueles que têm as suas ideias e se deram o trabalho de apresentar as ideias, trabalharam, ou seja, se dedicaram para ter suas ideias aprovadas, ficam absolutamente frustrados ao não conseguirem, de forma alguma, se dedicar à construção de um produto mínimo, de um Validar a protótipo ideia. para ver se validar a ideia, exatamente. Então, acho que a mensagem é essa. Acho que é isso que a gente queria passar e fica aí o alerta, né? Ou seja, a gente precisa continuar falando sobre isso. Nós aqui vamos voltar a falar sobre isso em vários e vários vídeos, já falamos outras vezes, e por onde nós temos passado, e os executivos com os quais temos falado, e as empresas as quais visitamos, a gente detecta claramente que os resultados das pesquisas são reais. Então, a gente precisa trabalhar nessa transformação. É um trabalho de todos. Então, isso só vai mudar se todos nós nos conscientizarmos de que precisa fazer mudança. Então, nós aqui estamos fazendo o nosso trabalho, que é repetidamente falar, exemplificar e ir nas empresas, visitar e propor soluções de mudança. Bom, e cobrimos aqui então o assunto como um todo e ficamos por aqui hoje. Obrigado por ter assistido a gente até aqui. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Até logo, obrigado.